Depois de 20 jogos de invencibilidade, o Flamengo enfrenta as condições mais adversas da temporada e sucumbe diante do Bolívar em La Paz. O Flamengo teve Tite tomando medidas incomuns para ele, linha de 5, poupar meio time num jogo de muita dificuldade. E o jogo também apresentou dificuldades específicas que a gente vai mostrar nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquez. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal que a gente vai falar sobre esse jogo, né? A gente, antes de falar qualquer coisa sobre um jogo como esse, é preciso sim, goste você ou não, é preciso sim fazer a ponderação sobre a altitude. A altitude condiciona a performance dos jogadores, que mesmo aqueles que não sentem muito os impactos físicos no corpo naquele momento do jogo, sentem na velocidade da bola, a forma como a bola se comporta, e a gente pode ver isso simbolizado no lance que deu o gol da vitória para o Bolívar, que foi um lance que o De La Cruz tenta fazer a jogada característica de conduzir a bola, num lance que o Flamengo tinha superioridade numérica e poderia até fazer um gol no Bolívar, e ele deixa a bola escapar, e aí o Flamengo sofre um gol com uma descompactação que não é característica desse time, mas que para correr para trás naquele contexto o time não conseguiu. Então, esse lance pode simbolizar bastante sobre o impacto da altitude no jogo, que também foi visto no primeiro gol, na falha ali do Fabrício Bruno, que não consegue subir. Isso tem a ver com a velocidade da bola também, especialmente no primeiro minuto de jogo. Mas houve ali decisões táticas que condicionaram também essa questão, e o Tite tem bastante responsabilidade nisso aí. Lembrando que é um resultado, de certa forma, normal. Infelizmente, até o time do Zico foi lá e perdeu para um Bolívar pior do que o Bolívar tem hoje. A distância entre os times era maior e o Flamengo lá também, naquela ocasião, perdeu. O mais provável para um jogo como esse seria aí uma derrota, talvez um empate, que o Flamengo teve por conseguir, inclusive, passar à frente no placar, e um lance que o Bruno Henrique acaba cegando a cabeçada, também condicionado pela velocidade da bola. Então, posto tudo isso, que existiu falhas ali condicionadas com a altitude, a gente vai analisar a parte tática, detectar também as superioridades que o Bolívar teve, o que o Tite tentou, o que deu errado, o que deu certo no jogo, tá bom? Então vamos para campo. Tite colocou seus comandados em campo tentando fazer uma linha de 5 com 3 zagueiros. Muita gente pedia o Flamengo num sistema de 3 zagueiros. Só que essa linha de 5 gerou talvez uma das coisas menos indicadas na altitude, que é entregar os lados do campo para o seu adversário. O Flamengo povoava ali o centro do campo, mas deixava os corredores com dobra nos 2 laterais. E na altitude, os times usam muito o artifício de bola na área e com 2 cruzamentos o gol saiu. Existia sim uma dinâmica treinada para tentar evitar essa superioridade dos adversários pelo lado do campo. Dinâmica essa que o Vinha soube executar muito bem. Quando o time do Bolívar atacava pelo lado direito ali, saindo do jogo com Saavedra, o Vinha saltava essa pressão, muitas vezes antes do jogador receber a bola, e conseguia igualar ali o número de jogadores no meio, fazendo ali uma entrega do jogador do Sávio, né? Bruno Sávio, para o Davi Luiz, que foi muito bem no jogo, né? Acho que foi ele junto com o Vinha, foram os jogadores assim que se salvaram na partida mediante toda essa dificuldade que foi jogar na altitude. E do lado esquerdo isso funcionava muito bem com esse salto de pressão do Vinha, que foi muito bem também defensivamente. Do lado direito, com muito menos experiência, o Wesley não fez, não teve essa atitude e essa coordenação para saltar essa pressão dessa mesma maneira. E acabava que quando a bola progredia por ali, o Bolívar conseguia ganhar espaço, gerar condição para ultrapassagem, gerar condição para o Ramiro Vaca também atacar por ali, gerar condição para balançar a defesa do Flamengo e inverter o jogo no Bruno Sávio.
e gerar a oportunidade de o time colocar a bola na área. Então isso acabou condicionando os primeiros 20 minutos, que foi de domínio absoluto, 25 minutos, foi de domínio absoluto do Bolívar, até que o Tite tomou uma medida para reduzir essa superioridade numérica, especialmente na progressão do time pelo lado esquerdo, que conseguia manter o Flamengo o tempo inteiro no seu campo de defesa, com esse meio de campo curto e a inexperiência do Wesley. Quando o Tite alterou o jogo, colocando o Léo Ortiz para jogar de volante, posição que não é bem improviso, porque no ano passado ele jogou cerca de 20% do tempo dele ali em campo pelo Bragantino nessa função, em vários jogos, inclusive que ele iniciava pela zaga, o Pedro Caixinha o avançava para essa posição por conta da sua qualidade, inclusive de drible curto, a gente pôde ver um pouco desse jogo. Da mesma forma como o Diniz coloca o André sempre de zagueiro, o Caixinha colocava o Ortiz sempre de volante. Acontecia bastante isso. Pois bem, quando o Tite faz esse artifício e coloca as duas linhas de 4, o Flamengo cresce muito no jogo. Por quê? Porque consegue fazer com que o Bolívar avance menos. E com o Bolívar progredindo menos, o time conseguiu ali ter um certo volume e ali muito pautado na inspiração do Vinha, que já tinha feito uma jogada com o Gerson, que gerou o gol de empate, teve ali a oportunidade de ouro, a oportunidade do jogo, que foi saltar à frente no marcador, no cruzamento do Vinha, para o Bruno Henrique, que cegou a cabeçada ali. No segundo tempo, era esperado que a performance do time caísse ainda mais, e não foi diferente. Logo no início, houve um gol anulado ali, com uma falta no Vinha, mas em seguida o Flamengo continuou sofrendo um pouco, até que o time passou a fazer uma outra mudança tática, tirando o Bruno Henrique da referência e abrindo ele do lado esquerdo, enquanto o Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar em campo, abria pelo lado direito, colocando o Gerson como uma espécie de falso 9. O time melhorou muito dessa forma, porque o Bruno Henrique não estava conseguindo sustentar a pressão nas costas e o time acabou conseguindo sair por baixo pela primeira vez no jogo, né? O time estava sem saída de bola, o time conseguia manter a bola. Até que, em um lance que o Flamengo tinha superioridade, tinha um ataque super promissor, a bola chega ao De La Cruz, ele toma a decisão errada, de enquanto acontecia a ultrapassagem de Luiz Araújo e Wesley, para dar a opção de jogada para ele, duas opções de passe a ele, ele tenta uma jogada individual inexplicável, tá? Inacreditável, e essa jogada individual gera a perda da bola, e aí para correr para trás, nesse contexto, ninguém correu. A finalização do Bruno Sávio até seria defensável, o Rossi sabe disso, ficou muito chateado. Fez um ótimo jogo o Rossi ali dentro do contexto, mas na altitude também isso acabou não acontecendo, né? O time do Flamengo depois teve a entrada do Lohan e do Matheus Gonçalves, que foram bem. O Lohan até teve uma chance clara de gol criada pelo Matheus Gonçalves, mas acabou não conseguindo finalizar. E o Flamengo até produziu ali, naqueles minutos, alguma superioridade que fez a gente pensar que o jogo poderia terminar em empate. Aconteceu uma derrota, algum dia o time ia perder. A derrota aconteceu no contexto mais difícil, mas eu acho que o Tite tem uma outra responsabilidade adicional, além da decisão ruim de ter entrado com a linha de 5, né? E demorado até para abrir mão dela. Também a decisão ruim de não levar alguns jogadores ali que de repente podiam ter viajado para ficar no banco. A Arrascaeta, especialmente, talvez o Pedro, viajasse para ficar no banco, para num contexto adverso poder colocá-los e talvez ali com esses caras ter ali um lampejo para fazer o gol, como aconteceu contra a LDU no fim do jogo em 2021, quando o Arrascaeta entra ali, o Arrascaeta estava em campo, mas ele consegue sofrer um pênalti no finalzinho do jogo e dar a vitória para o Flamengo. Aconteceu a derrota, o time precisa voltar e fazer um jogo contra o Botafogo empolgado às 11 da manhã, o Botafogo que não viajou, às 11 da manhã de domingo. É um jogo difícil, o Botafogo tem 3 vitórias seguidas e agora parece se arrumar com o seu novo treinador. E o Campeonato Brasileiro, que está indo muito bem, não pode ser implodido num verdadeiro araquiri
que a própria torcida vai fazer. O Tite errou e vai errar, né? Vai errar outras vezes. Técnico no Flamengo parece que não tem curva de aprendizagem, mas também precisa ter direito de errar, assim como o De La Cruz errou, e apesar de ser o queridinho da torcida, precisa também ser responsabilizado quando erra, até para não sobrecarregar jogadores que de repente não erraram e estão sendo super criticados, como por exemplo Davi Luiz, fez um grande jogo apesar do problema do time, como por exemplo outros jogadores. O menino Wesley, claro que vive um momento complicado na carreira, depois de questões até fora de campo. Quando for jogar, tem que jogar no contexto mais protegido, não tem experiência e capacidade nesse momento da carreira para jogar naquele contexto. Falha do Tite de colocá-lo naquele contexto e falha do Wesley também de não apresentar a condição de executar aquele contexto, né? Então, existem sim responsabilidades, a maior responsabilidade é sim da comissão técnica, mas repito que era um jogo dificílimo de vencer e era um jogo que o resultado esperado possivelmente era mesmo a derrota. Isso não deve impactar na classificação do Flamengo, mas é preciso sim compreender um pouco e é preciso sim alguma autocrítica para planejamento da comissão técnica dos caminhos para os próximos jogos e compreender aí o que vai acontecer daqui por diante. Não adianta a torcida do Flamengo militar contra si própria, contra o próprio time, caído em pilha de quem odeia o Flamengo, para tentar desconstruir um time que está nos trilhos para ganhar pelo menos o Campeonato Brasileiro, no mínimo, e que é objeto de desejo talvez de outras pessoas, de outro tipo de imprensa, que também torce para determinados times de determinados estados e podem sair ganhando nesse araquiri que a torcida do Flamengo costuma fazer. Espero que o Tite tenha respaldo, porque essa é a primeira derrota do ano. E sim, ele errou e vai reconhecer isso. E precisa assumir sua responsabilidade e ter sua aprendizagem para não voltar a errar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e eu fui.